Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os 2 peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos oferece o 15º capítulo do Evangelho de São Mateus. Logo na sequência ao Evangelho que ouvimos ontem, o 10º capítulo do Evangelho de São Lucas. No Evangelho de ontem, a Santa Liturgia nos deu a graça de olhar de maneira atenta para aquilo que faz o coração do Senhor exultar de alegria. Se eu amo alguém, eu estimo a felicidade da outra pessoa e quero fazê-la feliz. E aqui nós estamos vendo, ontem nós tivemos a possibilidade de ver de maneira clara o que faz o coração de Jesus feliz. O que faz o coração de Jesus feliz, ontem nós dizíamos, é ver o Pai amado, fazer o Pai amado pelos homens. Ao Filho foi dada a graça de fazer com que o amor do Pai fosse conhecido. Não damos a conhecer o amor sem amarmos a outra pessoa. O anúncio do amor não é um anúncio que se dá em um discurso retórico ou teórico. O amor se anuncia amando. Como o Filho ama o Pai e escolhe permanecer amando o Pai, ele anuncia o seu amor a cada um de nós. Pois amando o Pai, ama também todos aqueles que são amados por Ele. E Cristo nos testemunha o amor do Pai, amando-nos até o fim, como escreve São João no seu Evangelho. Então essa é a primeira alegria do coração de Jesus, fazer o Pai amado. A segunda alegria do coração de Jesus é ver que esse amor que foi transmitido, que foi dado em conhecimento ao outro, que esse amor que foi anunciado, que foi celebrado enquanto entrega, enquanto testemunho, enquanto dom de vida, foi acolhido pelo coração daquele que foi amado. E esse coração está se deixando transformar pelo amor que lhe foi entregue. E aqui nós recordamos o que falamos em uma outra meditação, as palavras do Evangelho, onde Jesus dizia: quanta alegria haverá no céu por um só pecador que se converta. Por um só coração que se deixe transformar pelo amor que por ele foi entregue. Eis aqui a causa da exultação, da alegria do coração de Jesus. Quando o coração de Jesus exulta de alegria? Quando o Pai
O amor do Pai é anunciado, é transmitido, e quando os corações se deixam transformar por esse amor. Então, toda vez que eu e você, que recebemos o anúncio do Evangelho, que recebemos, que recolhemos o testemunho do amor de Deus por nós, quando o nosso coração escolhe anunciar o amor aos nossos irmãos, fazer Jesus ser amado, quando o teu coração amadurece a escolha de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e você então empreende o seu tempo, a sua força interior, você empreende as suas atividades para fazer Deus amado e para que o seu irmão conheça o amor de Cristo e o amor do Pai por eles, o coração de Jesus exulta de alegria. E falávamos ontem e recordávamos, cada vez que fazemos, que ajudamos os nossos filhos a rezarem, a nossa família a rezar, o nosso coração deve exultar de alegria junto com o coração de Jesus, ver os pequeninos na pureza e na simplicidade rezarem ao Senhor. O nosso coração deve exultar de alegria também cada vez que, e ontem recordávamos o testemunho de Padre Charles de Foucault, Beato Charles de Foucault, que na simplicidade e na pobreza entregava sua vida por amor aos seus irmãos, que eram muçulmanos. E cada vez que um ato de amor era realizado, o coração de Padre Charles de Foucault exultava de alegria. Cada vez que nós transmitimos o amor de Cristo através de uma escolha que inclusive pode nos custar muito, um exercício de paciência, um exercício de misericórdia, um exercício de compaixão, ver Jesus sendo amado pelos nossos irmãos deve levar o nosso coração a exultar de alegria. Ao mesmo tempo, sabemos o quanto é difícil para um coração viver a estrada de conversão, porque supõe um caminho de entrega, um caminho de renúncia muito grande. E às vezes a conversão, ela se faz perceber aos poucos na vida do outro. Nem todos vivem um caminho de conversão, uma experiência de conversão, como viveu, por exemplo, Padre Charles de Foucault, que disse que depois que conheceu Jesus e o amor de Jesus por ele, não poderia fazer outra coisa senão viver esse amor fantástico. Eis aqui, quantas vezes nós vemos o nosso irmão e a nossa irmã que está num caminho de conversão, procurando viver o amor que conheceu, procurando colocar em prática o amor que recebeu, escolhendo amar do mesmo jeito, e o nosso coração exulta de alegria por isso, pois o coração de Jesus exulta de alegria cada vez que o outro, ainda que tenha um caráter forte, seja uma pessoa difícil, está se empenhando arduamente e nós às vezes não conseguimos saber o quanto, porque essa é uma página muito íntima do coração do outro, né? Mas cada vez que o outro consegue escolher e permanecer no amor que recebeu, o coração de Jesus exulta de alegria. E o nosso coração também tem a sensibilidade suficiente para exultar de alegria junto com Jesus cada vez que o meu irmão, a minha irmã, consegue perseverar no amor que recebeu? Cada vez que o meu coração anuncia o amor de Jesus, o meu coração consegue exultar de alegria junto com o coração de Jesus? Por ver Deus sendo amado e por ver Jesus sendo testemunhado aos meus irmãos, essa foi a beleza da nossa meditação de ontem. E ao mesmo tempo, ao final do texto, ainda ouvimos aquela bendita bem-aventurança, por assim dizer, felizes os olhos que viram, os ouvidos que ouviram essas palavras. E nós hoje que recebemos a Santa Eucaristia,
Se o Senhor exulta de alegria pelos ouvidos que veem, pelos ouvidos que ouvem, pelos olhos que veem, como não exulta o coração de Jesus cada vez que eu e você nos aproximamos da Santa Mesa Eucarística para receber o seu corpo e o seu sangue? E falamos então como esse tempo do Advento nos dá a ocasião de procurarmos o sacramento da reconciliação e prepararmos o nosso coração para que seja um coração mais vigilante, para que seja um coração de prontidão, como o coração do apóstolo Santo André, para que seja um coração suficientemente sensível ao falar e ao inspirar de Deus, para que possamos escolher o que o Senhor nos propõe, para que possamos escolher a sua palavra, para que possamos, de fato, escolher viver no seu amor e assim fazer Deus amado, fazer Cristo amado pelos nossos irmãos, escolhendo amá-lo sobre todas as coisas e o nosso irmão, como ele nos amou. Como o sacramento da reconciliação nos ajuda e nos coloca de pé, acordados, para vivermos isso. E nos dá a graça de assim nos aproximarmos do altar e sermos, enquanto homens e mulheres no caminho de conversão, causa de exultação e alegria para o coração do Senhor. O coração do Senhor exulta de alegria cada vez que o meu e o seu coração dá um passo a mais na conversão. E participar do sacramento da reconciliação nos leva a essa experiência e faz o coração de Jesus exultar de alegria. Nos aproximarmos para receber a Santa Eucaristia com um coração preparado através do sacramento da reconciliação faz o coração de Jesus exultar de alegria. E se eu amo o Senhor, eu quero ver o coração dele exultar de alegria. Por isso me aproximo dos santos sacramentos. E me preparo para dar ao meu Senhor essa alegria. E depois escolho, junto com o meu Senhor, sair em missão e fazê-lo amado para dar mais essa alegria a Ele. E depois vou recolher os sinais da conversão no coração dos meus irmãos e exulto mais uma vez unido à alegria do meu Senhor por ver essa obra de salvação acontecendo, como aconteceu na minha vida quando busquei o sacramento da reconciliação e me aproximei do altar para receber o seu corpo e o seu sangue. Que maravilha! Estão vendo como é que o Senhor nos chama a celebrar uma única alegria e como a alegria do Senhor nos alcança em momentos e em disposições diferentes da nossa história de vida? Da nossa experiência pessoal nos alcança a alegria do Senhor. Ao estarmos com os nossos irmãos, nos alcança a alegria do Senhor. Ao olharmos a celebração da vida de nossos irmãos, nos alcança a alegria do Senhor e podemos nela participar também. Bendito seja Deus por isso. E hoje estamos no Evangelho de São Mateus, no 15º capítulo, e olhem, meus irmãos, o que está acontecendo. Jesus, saindo da região de Tiro e Sidônia, era o momento precedente, após a cura da filha daquela mulher cananeia, a jovem que era atormentada por um demônio, e que Jesus parece retardar a obra de libertação daquela menina, mas porque conhecendo a fé do coração de sua mãe. Essa nós vamos ter já tivemos a chance de meditar sobre esse evangelho, vamos ter ainda ao longo desse ano litúrgico, porque é um evangelho de uma delicadeza tremenda. Estamos nos versículos anteriores, do 21 ao 28, do 15º capítulo de Mateus. O Senhor não apenas recolhe o testemunho de fé daquela mulher no íntimo do seu coração, porque Ele conhece todos os corações e sabia da grande fé que estava no coração daquela mulher. Mas no diálogo com ela, Jesus a conduz a dar para mim, para você e para todas as gerações o seu testemunho de fé. O
quanto o coração daquela mulher confia no Senhor. O quanto o coração daquela mãe espera em Cristo o socorro para o seu filho e para a sua filha. Vê como o testemunho dessa mulher é importante para mim e para você hoje. Porque muitos de nós esperamos o socorro necessário para os nossos filhos em Jesus. E precisamos renovar essa certeza que o Senhor se faz socorro pelos nossos filhos. Nossos filhos que sofrem tantas opressões, eles que passam situações tão difíceis e calamitosas, a mãe estava vendo o sofrimento mais profundo, o sofrimento que se abatia sobre o corpo, mas sobre tormentos que iam até o limiar da alma, sobre a vida de sua filha. E ela a amava, mas o seu amor por ela não era suficiente. E por meio da fé, ela então confia e entrega o seu amor nas mãos de Jesus. Ela vai ali. A fé ajuda a oferecer o amor necessário para a salvação de sua filha, que é o amor de Jesus. Ela humildemente leva o amor por sua filha e o deposita inteiramente nas mãos de Jesus. Meu Jesus, eu amo tanto minha filha, mas eu não posso fazer por ela o que ela precisa para ser salva. Então eu venho aqui e entrego em tuas mãos minha filha e o meu coração. A fé, minha irmã, a fé, meu irmão, é o dom de Deus para que a gente entregue a Ele o nosso coração e todos aqueles que são amados por nós. Minha filha é sua, Jesus, e meu coração é seu. Me ensinastes a amar, nos unistes por um vínculo de amor estreito, que eu venho agora aqui aos teus pés e deposito aos seus pés. Me destes a graça de amá-la, Senhor, para que eu a trouxesse até o teu coração. Me destes a graça, Senhor, de ter uma fé, para que eu pudesse, a partir dessa fé, consagrar a Ti o meu coração e tudo aquilo que é amado pelo meu coração. Eu hoje consagro a Ti, Senhor, e entrego para que seja Teu e para que o Senhor possa salvar. Salva, Jesus, o que é Teu. Belíssimo. Como eu e você precisamos verdadeiramente recordar esse testemunho. Como o testemunho dessa mulher foi e é e ainda será edificante em muitos momentos de nossa vida. E imagina, o Senhor, sabendo disso, conduziu-a passo a passo no diálogo para que esse testemunho pudesse estar até hoje próximo do meu e do teu coração, para que nós pudéssemos renovar a nossa fé, para que pudéssemos também entregar, renovando a nossa fé, o nosso coração e todos aqueles que amamos a Jesus. Esse Senhor bondoso e misericordioso a esse ponto, diz o texto hoje que partindo dali, foi para as cercanias do Mar da Galileia e subiu uma pequena montanha e sentou-se ali. Logo vieram a ele numerosas multidões. E o que essas multidões trouxeram? O boleto do gás para pagar? A conta de luz? Trouxeram os problemas com o vizinho, que dava dor de cabeça, com o cobrador de impostos, que estava exagerando no pedido dos impostos? Olha que interessante. Essa multidão trouxe até Jesus numerosas pessoas em sofrimento. A multidão trazia seus enfermos, os coxos, os cegos, os aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. A multidão que vem até o Senhor traz consigo as pessoas que sofrem.
Muitos são aqueles que sofrem, mas um coxo que não pode andar, uma pessoa com deficiência física, ela foi trazida por um outro. Não sabemos quem é esse outro, mas temos aqui o testemunho de compaixão. Não se vai até Jesus sozinho. Ao ir até Jesus, a multidão leva consigo aqueles que ama, aqueles que sofrem. Quando eu vou até Jesus, tenho levado comigo no coração aqueles que amo, aqueles que vejo em sofrimento. Jesus se senta para receber todos aqueles que vêm até Ele. E as pessoas não chegam ali sozinhas para pedir por si. Chegam ali com um coração cheio de compaixão, trazendo aqueles que eles amam, mas por quem não podem fazer mais do que já fazem, de maneira a transformar a vida deles. Eles poderiam cuidar daquele homem, daquela mulher que era cega, daquele homem, daquela mulher que passava por algum sofrimento físico, mas não poderiam lhe tirar esse sofrimento. Então vão até Jesus e pedem: Jesus, olha por ele. Eu te entrego aquele que eu amo, aquele por quem eu sofro junto, porque vejo as dores que passa. Eu me empenho, Senhor, cuidando e me dedicando por ele. E aqui o Padre recorda quantas pessoas no seu cotidiano familiar não vivem essa experiência de cuidar de um irmão, de uma irmã enfermo, de um pai, de uma mãe que são enfermos. Quanta vida, quanto tempo devotado. Quanto sacrifício vivido, quanta oferta de si, quanto amor. De fato, tem muito cansaço também, sabemos bem disso. Em alguns momentos se pode chegar ao esgotamento, se pode tocar com muito mais frequência a própria fragilidade pessoal e o próprio limite. Mas o Evangelho de hoje nos chama a essa experiência. Vai até Jesus, mas leva contigo aquele que você ama. Vai até Jesus falar do teu cansaço, porque Ele te aliviará. Vinde a mim todos vós que estáis cansados com o vosso fardo, com o peso da cruz, e eu vos aliviarei. Vai até Ele. Leva o teu cansaço, a sua fadiga. Se na sua fadiga e no seu cansaço aconteceram ainda feridas de desamor, leva ao sacramento da reconciliação isso. Vai até Jesus. Mas fala também diante dele o quanto você ama. Aquele que hoje, presente na sua vida, em parte, participa desse cansaço. Pois essa mãe, esse pai, que tantas vezes te leva a um cansaço, esse filho enfermo que tantas vezes te leva ao cansaço, nesse cansaço você está aprendendo a amá-lo. E esse cansaço existe porque vocês não querem desistir de amar um ao outro. Porque o Senhor semeou entre vocês um vínculo de amor e enriqueceu das graças do céu e fez desse vínculo natural um vínculo divino, pois não tem ali só a celebração de um cuidado, tem a escolha da entrega de uma vida. E ao conhecer o nome do Senhor e ao amá-lo, o teu coração se enterneceu ainda mais de amor por esse seu pai, por esse seu irmão, por esse seu filho enfermo, que você acompanha há anos e talvez ainda acompanhará por muitos outros anos. E ainda que o cansaço tenha chegado na relação entre vocês, o amor não desapareceu. Quando você for até Jesus para colocar aos pés dele
o seu cansaço. Leva também aquele que você ama contigo no coração. Pois o Senhor, antes de mais nada, quer curar as feridas de desamor que existe entre vocês e quer renovar o vigor do seu amor no coração de vocês dois, para que a celebração da vida, que agora vocês dividem entre lágrimas e dores nesse tempo, seja eterna. E no tempo onde as lágrimas serão enxugadas, permanecerá então só o amor que nunca desapareceu entre vocês. Esse amor que o Senhor quer renovar também. Ele não quer só tirar o fardo que pesa sobre os seus ombros e aliviar suas dores. Ele quer também renovar o vigor de amor entre vocês. Porque a gente caminha nessa vida levando no coração as pessoas que a gente ama. E como o Padre já falou em um outro momento, o Senhor nos deu um coração para que pudéssemos levar nossos irmãos para o céu. Amar o outro significa dizer: eu quero ter você comigo no céu e não abro mão de viver essa vida se não for para passar a eternidade junto de ti. Pois ali será completa a alegria do nosso coração. Assim como o coração do Senhor não encontra repouso enquanto todos os seus filhos estiverem reunidos com Ele nos céus, assim também um pai de família deve viver o amor pela sua família, um filho deve viver o amor pelos seus pais, um amigo deve viver o amor pelos seus amigos, um coordenador de pastoral, você que me escuta, deve viver o seu amor pelos teus irmãos, por quem você cuida na pastoral. Assim um padre e um religioso deve viver o seu amor pelas almas que lhe foram confiadas. O Senhor abriu o céu para nós dois. E eu vou fazer de tudo nessa vida para que você esteja comigo lá. Pois a minha alegria será completa quando o seu sorriso estiver ao lado do meu e o nosso sorriso for um só em Cristo. Assim Jesus se senta no alto da montanha e recebe todos aqueles que vêm até ele. E curou a todos, diz o texto. E as multidões ficavam espantadas por verem os sinais messiânicos, os mudos que falam, os aleijados que recuperam a saúde, os coxos que voltam a andar, os cegos que voltam a ver e rendem glória a Deus. Rendem glória a Deus, porque a esperança de seus corações foi alcançada. Não se esqueçam, meus irmãos, que segundo a tradição antiga, muitos daqueles enfermos que ali estavam eram apenados, eram vistos como homens e mulheres apenados, que estavam pagando uma pena de algum pecado contra Deus. E aquela cura testemunhava para o homem israelita daquele momento um tempo de misericórdia, um tempo de perdão, um tempo de reconciliação. Ao curar, lembrem-se do cego de nascença e tantos outros que aparecem na Sagrada Escritura. Quem foi que pecou, você ou sua mãe? Então, muitos daqueles dali, ao serem curados, não era só um testemunho de um Senhor misericordioso que olhava a necessidade física de uma pessoa enferma. Era um testemunho de um tempo de reconciliação, um tempo de graça, onde o Senhor, Deus onipotente, por meio, como era o momento que eles conseguiam ver, por meio do seu profeta nazareno, Jesus, estava declarando um tempo de reconciliação, um tempo de graça, um tempo de perdão, um tempo de paz. Bendito o Filho da Paz, o Emanuel, aquele que nos trouxe a paz.
Então essa leitura da figura messiânica de Jesus estava acontecendo ali. O céu se abriu para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Cada uma daquelas curas suscitava no coração dos homens o arrependimento pelos seus pecados e o desejo de estar em paz com o Senhor. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, cada vez que o Senhor nos perdoa, esse desejo de viver em paz nos é também concedido por Deus. É preciso que nós tomemos nas mãos isso. O perdão de Deus na nossa vida é para que nós possamos viver em paz. É para que nós possamos escolher viver em reconciliação com os nossos irmãos e irmãs. O que isso significa, Padre? Significa que o Senhor não perdoa só os seus pecados, mas Ele se coloca do seu lado para que você viva o amor com aqueles com quem antes você provou o desamor. O Senhor não apenas cancela os seus pecados, mas te reveste com todas as graças necessárias para que o amor entre vocês aconteça. Por isso, acredite e permaneça firme na sua palavra, permaneça firme na vida sacramental, ou seja, permaneça firme nas missas dominicais, permaneça firme na sua oração pessoal, permaneça firme nos exercícios de espiritualidade, permaneça firme no desejo de comunhão em família, permaneça firme em todos aqueles propósitos que são justos e necessários, virtuosos e benditos, para que a nossa casa esteja em paz. Ou seja, procurar ter dentro da nossa casa cotidianamente atos de amabilidade, palavras de bondade, ser capaz de reconhecer o bem praticado pelo outro, falar das coisas de Deus, como já acenamos há alguns dias atrás, procurar cultivar entre vocês a amabilidade no trato, ou seja, a gentileza, a cordialidade, o voluntariado na ajuda do outro, esse discreto ato de compaixão. A louça está lá, eu vejo a louça, mamãe talvez tenha deixado para lavar a louça mais tarde, porque ela estava cansada, ela preparou o almoço, ela arrumou tudo, veio de um ritmo da preparação da casa, fez o almoço, e de repente eu vou na cozinha deixar um copo e me dou conta que a louça está toda ali na pia. Para um minuto, reflete sobre isso. Olha aqui, mamãe está cansada, ela deixou ali, provavelmente deve lavar mais tarde um pouquinho, para poder ter aquele momento de trégua. Aí você se deu conta, você foi colocar o copo ali na pia, você olhou para um lado, olhou para o outro, viu a louça, se deu conta disso que o padre está falando. Pronto, você vai levar o copo daqui a pouco, você vai se lembrar do padre falando isso. É assim que funciona a coisa. E aí você olha para um lado, olha para o outro, vê que sua mãe está lá no quarto, pega a esponja, passa o sabão e lava aquela louça ali. Lava rapidinho, lava de maneira discreta, para que ela nem veja que você lavou. E coloca tudo no lugar. Faz essa surpresa. De repente, quando ela for daqui, aquela meia hora, 40 minutos, que ela for voltar ali na cozinha para lavar a louça, epa, ela vai se dar conta que alguém pensou naquilo e teve o cuidado de oferecer esses gestos de carinho. Rapaz, como isso é bom! Como é gostoso viver essa experiência de você perceber que alguém se antecipou por você na caridade, no gesto de caridade em família. Como isso é bom! Isso a gente pode fazer com uma arrumação de um quarto, com um cuidado pela casa. Tem diversas ocasiões. Eu peguei a da louça porque é uma bem fácil e que acontece bastante. Mas tem diversas outras que a gente pode colocar em prática. E isso vai ser muito significativo. A conclusão do Evangelho de hoje vai exatamente sobre esse versante. Como assim, Padre? Jesus sente compaixão de mandar
a multidão embora sem comer, sem ter se alimentado. Olha a delicadeza de Jesus, de se preocupar com eles. Naquele momento em que eles estão rendendo glória a Deus, estão todos ali felizes por aquilo tudo que está acontecendo, e Jesus está discretamente olhando uma necessidade que está ali. Por detrás de toda aquela alegria tem os corpos cansados, as pessoas fadigadas do caminho no deserto, de estar ali um dia inteiro com Jesus. E Jesus olha com essa delicadeza e chama os discípulos e diz: sinto compaixão. E faz os discípulos participarem, educa os discípulos à sensibilidade do seu coração. E eles então se mobilizam e oferecem aquilo que eles têm, que são os pães e os peixes. Temos aqui 7 pães e alguns peixinhos. Primeiro eles se preocupam, o que podemos fazer para saciar uma multidão tão grande assim no deserto? O que pode ser feito? Jesus pergunta para eles, o que vocês têm? Ou seja, diante da compaixão, o que vocês têm para oferecer por eles? Jesus os está educando a compaixão e os educando a iniciativa de amor. E eles disseram, 7 pães e alguns peixinhos, e entregam nas mãos do Senhor. E o Senhor, tomando, dá graças, o multiplica e entrega. Imagina, quando eles menos esperavam aquela grande multidão, aparece ainda um pouco de comida para que todos possam comer. E aquele pouco de comida se torna comida suficiente para todos. Olha aí, fantástico a delicadeza. A gente pode viver essa mesma delicadeza de amor no exemplo da louça e de outros cuidados de nossa casa. Talvez não tenhamos a chance de fazer a multiplicação dos pães e do peixe como ato extraordinário, mas dentro da nossa ordinariedade podemos viver intensamente um ato de compaixão e de amor como esse que o Senhor viveu pela multidão e celebrou e ensinou aos seus discípulos. Que como discípulos de Cristo nós possamos viver o mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.